Fala galera, tudo beleza com vocês? Tá começando mais um Química com Dudu. E a aula de hoje vamos ver sobre distribuição eletrônica. Vamos ver sobre diagrama de energia, níveis energéticos, subníveis energéticos e orbitais e a distribuição eletrônica de Linus Pauling. Então vamos nessa? Como sempre, pegue o controle, dê start e não esqueça de deixar aquele like e inscrever-se no canal. E me siga nas redes sociais, no Instagram, @profduduquímica e no Twitter, @dudumoraluz1. Sem mais delongas, bora pro vídeo! Vamos começar a aula de uma maneira light, com um diagrama de energia, que é esse aí. Mas, meu Deus do céu, você fala que isso aí é light. Ai, eu não entendi nada, doutor, meu Deus, o que eu vou fazer? Calma, pequeno padawan. Te explicarei o que é esse diagrama de energia. Olha só, os elétrons, eles têm um conteúdo energético. Logo assim, os cientistas fizeram cálculos e propuseram esse diagrama de energia colocando esses elétrons em seus respectivos conteúdos de energia. Então vai o seguinte, ó, de baixo para cima tem um crescimento energético dos elétrons. E assim a gente pode descobrir qual que é a seta, ou seja, qual que é o crescimento dos conteúdos energéticos dos elétrons. E aí você vai ter que seguir essa ordem aqui, ó, que vai de 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d e 7p. Ufa! Fiquei até sem fôlego, mas vamos lá. Vocês devem saber que o crescimento dos conteúdos energéticos dos elétrons começa de 1s, que são os elétrons de menor energia, e vai até 7p nos dias atuais, que são os elétrons de maior energia. Então o crescimento vai de 1s até 7p. Por isso coloquei aqui, ó, um slacote, todo preguiçoso, sem energia, que ele está no 1s. E os elétrons mais energéticos, simbolizado pelo Pikachu aqui, ó, 7p, está muito energético, mais energético do que o slacote. Concordo com isso? Mais adiante vamos aprender como que isso aí funciona. Vamos lá. Depois de vocês ficarem assustados com o diagrama de energia, vamos ver o que cada coisa representa, mas agora com mais calma. Primeiramente, vamos falar então de níveis energéticos. Lembra do modelo atômico de Rutherford-Bohr? Que é esse aqui, ó, onde o átomo ele possui um núcleo, onde está totalmente concentrada a sua massa, e o átomo tem 7 camadas eletrônicas, tem 7 níveis de energia, que vai da camada K, mais interna, até a camada Q, a mais externa. Então, olha só, essa tabela pode mostrar isso. Os níveis de energia são 7, então temos de 1 a 7. E esse Nzinho aqui, ó, é o que a gente chama de número quântico principal. Ou seja, a camada K tem o número quântico principal igual a 1. A camada L igual a 2. A M igual a 3. E assim sucessivamente. E olha só, e cada camada eletrônica aqui, ó, cada nível energético tem um número máximo de elétrons que conseguem comportar. Então vamos lá, a camada K consegue comportar o máximo de elétrons igual a 2. A camada L, 8. A M, 18. N, 32. O, 32. P, 18 e Q, 18. Então esses são os níveis energéticos. Beleza? Lembram das letras que a gente viu no diagrama de energia? Eles são os subníveis energéticos. E esses subníveis energéticos possuem orbitais. Vamos lá então. Temos 4 subníveis de energia. O S, o P,
o D e o F. E esses subníveis de energia, eles possuem orbitais, que a gente representa por uma caixinha. Então vamos lá. Ó. O subnível energético S possui um orbital, então a gente vai colocar uma caixinha. O subnível P tem 3 orbitais, então a gente coloca 3 caixinhas. O subnível D possui 5 orbitais, então temos 5 caixinhas em sequência. E o subnível F possui 7 orbitais, então temos 7 caixinhas aqui em sequência. É importante saber que os orbitais eles conseguem comportar 2 elétrons, lembrando que os orbitais são essas caixinhas aqui. E os elétrons, dentro dessas caixinhas, são representados por 2 setas, uma seta para cima e uma seta para baixo. Mas, Dudu, o que significa essa seta para cima e essa seta para baixo? Eu não estou entendendo nada, me explique, por favor, por favor! Calma, pequeno padawan, não se desespere. Eu te explico. Vamos lá, ó. Os elétrons podem girar no mesmo sentido ou em sentidos opostos, criando campos magnéticos que os repelem ou os atraem. E essa rotação tem o nome de spin. Então vamos lá. Se o elétron gira, ele tem uma rotação em um sentido, por convenção, diga-se que ele tem um spin alto. Agora, se o sentido for contrário, ele vai ter um spin baixo. Então a seta para cima é o spin alto, e a seta para baixo é o spin baixo. Tranquilo isso? Então acalme-se e vamos continuar a aula. Vamos lá. Continuando, a gente pode perceber que o subnível energético S, que possui um orbital, e se cada orbital comportam 2 elétrons, logo o subnível energético S pode comportar até 2 elétrons. Tranquilo isso? Agora vamos passar para o P. O subnível energético P possui 3 orbitais, cada orbital comportando no máximo 2 elétrons, então o subnível energético P pode comportar até 6 elétrons. O D, contendo 5 orbitais, cada orbital com 2 elétrons, 5 vezes 2, subnível energético, pode comportar 10 elétrons. O F, contendo 7 orbitais, cada orbital com 2 elétrons, 2 vezes 7, o subnível energético F pode comportar até 14 elétrons. Então, ó, S2, P6, D10, F14. Estão entendendo onde queremos chegar? S2, P6, D10, F14. Para ficar mais fácil de visualizar, criei essa tabelinha aqui, ó. Olha só. Temos os subníveis de energia, S, P, D, F. O número de orbitais de cada um deles. O S tem 1, o P tem 3 orbitais, o D tem 5 orbitais e o F tem 7 orbitais. E o número máximo de elétrons de cada nível de energia, aliás, de cada subnível de energia. O S pode comportar até 2, o P 6, o D 10 e o F 14. Entendendo sobre níveis de energia e subníveis energéticos, podemos entender o símbolo de onde podemos encontrar o elétron. Então vamos lá, ó. Por exemplo, temos aqui ó, 3p1. Esse 3 de vermelho significa o número quântico principal, ou seja, em qual nível de energia que esse elétron ele vai ser encontrado. Então, vai ser na camada M, ou o nível de energia 3. E o P? O P é o número quântico secundário, ou azimutal, que fala qual é o subnível de energia que esse elétron está. No caso aqui, ó, ele vai estar no subnível P. E o 1 é o número de elétrons existentes no subnível. Então, esse subnível P, ele tem apenas um elétron, podendo ter no máximo 6. Beleza? E agora que sabemos tudo sobre níveis energéticos, subníveis energéticos, orbitais e o símbolo, vamos falar de distribuição eletrônica. Mas antes de falar de distribuição eletrônica, devemos falar de Linus Pauling, que viveu entre os anos de 1901 e 1994. Ele foi um engenheiro químico e venceu 2 prêmios Nobel.
um da Física, em 1954, e um Nobel da Paz, em 1962. Ele nasceu nos Estados Unidos. Qual foi a ideia dele? A ideia de Linus Pauling foi criar um diagrama mais simplificado da distribuição eletrônica. No começo da aula, vimos aquele diagrama horrendo, com aquele tanto de degraus. Que o nível 1 passando no nível do outro, o nível 1 passando sobre o nível 2, o nível 2 voltando para o nível 3, aquela coisa muito esquisita. Então, ele criou um diagrama mais simplificado, que hoje é conhecido como diagrama de Pauling. Como é que ele criou isso? Temos os níveis de energia, que vai de 1 até 7, temos os subníveis, que é o S, P, D e F, e o número máximo de elétrons que cada nível de energia comporta. O nível 1 comporta 2, o 2 comporta 8 elétrons, o nível 3, 18 elétrons, o nível 4, 32 elétrons, o 5, 32 elétrons, 6, 18 elétrons e 7, 8 elétrons. E como que ele organizou a ordem crescente dessa distribuição eletrônica? Vamos lá, vamos fazer. E como foi essa organização dessa tabela? Ele colocou primeiro em níveis de energia, do nível 1 ao nível 7, e depois ele separou os subníveis em cada nível. Então, olha só, o nível 1 tem o subnível S, o 2 o S, o P, o 3 SPD, o 4 SPDF, o 5 SPDF, o 6 SPD e o 7 SP. Ele organizou isso através dos cálculos de níveis de energia. Então, essa é a organização dele para facilitar o entendimento do crescimento do quanto o elétron tem de energia. E se a gente contar o número de elétrons de cada nível, a gente encontra o número máximo de elétrons que esse nível vai ter. Olha só, o nível 1 tem apenas o subnível S. E o S, como a gente já havia visto, ele comporta no máximo 2 elétrons. Então, o máximo de elétrons no primeiro nível são 2 elétrons. Agora vamos pegar o segundo nível. Ó. Ele vai ter o subnível S e o P. O S comporta 2 elétrons e o P 6. Somando, vai ter o número máximo, 2 mais 6, 8 elétrons. A gente pode fazer isso com todos. Ó. O nível 3, 2 mais 6, 8, mais 10, 18. O 4, 2 mais 6, 8, mais 10, 18, mais 14, 32. E assim sucessivamente. E agora, como é que ele fez para organizar essa sequência de subníveis de energia? A gente vai ter a ajuda do Arqueiro Verde. Apareça aí, Arqueiro Verde! E ele começou a colocar setas, flechinhas, para a gente organizar. Flechas em um formato diagonal, olha só. Vindo do lado direito superior e indo do lado esquerdo inferior. Então vai ser essa diagonal que vai ser a ordem dos subníveis de energia. Vamos ver como é que é. Ó. Então, tacando as flechas, lançando as flechas, a gente vai organizar os subníveis de energia de ordem crescente energética. Então vamos lá. Ó. Primeiro, você atira a flecha no 1S2. Você vai ver que não vai ter mais subnível de energia. Então você vai subir de novo para a parte superior e vai atirar na diagonal de novo. Vai pegar o 2S2. Vai acabar, você vai lá para cima e você vai acertar o 2P6, 3S2. Vai lá para cima, 3P6, 4S2, vai lá para cima, 3D10, 4P6, 5S2, vai lá para cima, 4D10, 5P6, 6S2, vai lá para cima, 4F14, 5D10, 6P6, 7S2, vai lá para cima, 5F14, 6D10, 7P6, ufa, acabou, mas também acabou as flechas também. Logo, essa é a ordem crescente de energia dos subníveis energéticos. Tranquilos isso? Então, toda vez que você for fazer uma distribuição eletrônica, você deve seguir essa ordem dos subníveis de energia. Tranquilos? Então, vamos fazer duas distribuições eletrônicas. Um de um átomo neutro
e depois um de um íon. Então, bora lá. Vamos lá, então, fazer a distribuição eletrônica em um átomo neutro. Vamos pegar o cobalto 27. E para a gente organizar melhor, vamos colocar em ordem crescente os subníveis de energia, que vai do 1s até o 7p6. Lembrando que o S pode ter até 2 elétrons, o P até 6 elétrons, o D até 10 elétrons e o F até 14 elétrons. Então vamos lá. Cobalto 27. 27 é o número atômico do cobalto. E vocês já viram a minha aula que um átomo neutro ele possui o mesmo número de elétrons igual ao mesmo número de prótons. Então, se ele tem 27 prótons, ele vai ter 27 elétrons. E a gente vai fazer a distribuição eletrônica até chegar a 27 elétrons. Então, vamos lá. Começa com 1s2. Já tem, então, 2 elétrons. O próximo, 2s2. 4 elétrons. 2 mais 2, 4. Depois o próximo, 2p6. A soma aqui já deu 10 elétrons. O próximo é 3s2, 12 elétrons. 3p6, 18 elétrons. 4s2, 20 elétrons. E 3d10? Não. Aí a gente vai contar até somar 27 elétrons. Então não coloca 3d10. Então vai ser 3d7. Então essa aqui, ó, é a distribuição eletrônica do cobalto. Tem duas coisas aqui, ó, que são importantes. O último subnível que a gente coloca, que está aqui de lilás, é o subnível mais energético. Então sempre quando você coloca o último subnível em sua distribuição eletrônica, ele vai ser o subnível mais energético do átomo. Agora a gente tem que entender qual que vai ser o elétron da camada de valência. Qual que é o subnível da camada de valência. Aí, você lembra que a gente falou que o número quântico principal é igual ao número de camadas eletrônicas? Então, o número quântico principal é esse 1 aqui, ó. O 1, o 2 do P, o 3 do S, o 3 do P, o 4S. Então, esses são os números quânticos principais em relação às camadas eletrônicas. Beleza. Qual que é a camada mais alta aqui? É o 4, que está no 4s2. Então, esses elétrons aqui, ó, eles estão na última camada. É o que a gente fala que eles estão na camada de valência. Então, esse aqui, ó, vai ser o 4s2, vai ser o subnível da camada de valência. Então, esses dois elétrons aqui, ó, que estão de verdinho aqui também no átomo do cobalto, são os elétrons de valência, beleza? Então, mais uma vez para reforçar, o último subnível que a gente coloca na ordem crescente de energia é o subnível mais energético. E o número quântico principal maior, que no caso aqui do cobalto é o 4, vai ser o nível da camada de valência. Então, vai ser a camada de valência, vai ser a última camada que vai estar os elétrons. Então, esse aqui, ó, o 4s2, é o subnível de valência. Beleza? E para finalizarmos a parte teórica da aula, vamos fazer a distribuição eletrônica nos íons. Vamos pegar o íon cobalto 2+. Vamos lá. Ó. Temos mais uma vez a ordem crescente de energia dos subníveis energéticos. E vamos pegar do cobalto 2+. Ó. Ele tem 27 elétrons, se ele fosse um átomo neutro. Mas com essa carga 2+, ele virou um cátion, ele perdeu 2 elétrons. Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos distribuir normalmente como se ele tivesse 27 elétrons, e a gente vai ter a mesma ordem dos subníveis de energia. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 e 3d7. A mesma coisa que a gente fez como ele fosse como se ele fosse um átomo neutro. Tranquilão aí? Então, ó, o último subnível que a gente colocou é o subnível mais energético. E o 4s2 vai ser o subnível da camada de valência. Tranquilo isso? Mas ele perdeu 2 elétrons. Ele vai perder 2 elétrons de onde? Do subnível mais energético ou da camada de valência? E aí que tá, meus pequenos padawans? Por favor, não tire os elétrons do subnível mais energético. Você vai tirar os elétrons
da camada de valência, da última camada. Então vamos colocar um X aqui, ó, tirando 2 elétrons da última camada. E a distribuição do cobalto 2+, fica a seguinte: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 e 3d7. E a pergunta que não quer calar: qual que é a camada de valência do cobalto 2+? Já que a gente tirou a quarta camada, porque a gente tirou 2 elétrons do subnível 4s, a camada de valência agora do cobalto, quando ele perde 2 elétrons, é a camada 3. Então, esses elétrons aqui, ó, do 3s2, 3p6 e 3d7, são os subníveis da camada de valência. Vocês entenderam como é que tem que ser feito? Então vamos lá, galera. Ó, recapitulando, tira primeiro os elétrons da camada de valência. E aí vai surgir uma nova camada de valência. E aí você vai retirando os elétrons dos subníveis mais energéticos, se houver mais elétrons para tirar. O do cobalto tirou apenas os da camada de valência. Beleza? Para a gente entender melhor, vamos fazer um exercício contextualizado, bonitinho, para a gente finalizar a aula. Bora lá! E o exercício é: o vibranium é o metal mais resistente do universo e é encontrado na nação africana de Wakanda. Para proteger sua nação, o rei T'Challa se veste de uma armadura totalmente confeccionada por fibras de vibranium, que o torna o Pantera Negra. O vibranium também é conhecido por ser usado para produzir o escudo do Capitão América, nosso querido Steve Rogers. Engenheiros do Laboratório Nacional Sandia, nos Estados Unidos, fabricaram uma liga metálica que eles acreditam ser a mais resistente do mundo ao desgaste. E isto apesar de ser feita de 2 metais considerados macios, o ouro e a platina. A liga é formada por 90% de platina e 10% de ouro. Essa liga é 100 vezes mais durável do que o aço de alta resistência, tornando-se a primeira liga metálica da mesma classe dos materiais mais resistentes conhecidos, como o diamante e a safira. Os cientistas tomaram essa decisão de produzir esse material por não terem acesso ao vibranium, que está protegido pelo Pantera Negra em Wakanda. Vocês devem fazer o quê? Faça a distribuição eletrônica dos íons platina 4+, e ouro 3+, que podem ser formados pela liga metálica mais resistente do mundo. Então, vamos embora fazer. Para a gente começar esse exercício, para ficar mais fácil, é sempre legal vocês fazerem o diagrama de Linus Pauling. Então, eu vou colocar aqui, ó, o diagrama de Pauling, para vocês saberem qual que é a ordem de energia dos subníveis energéticos, a ordem crescente de energia. Então, tá aqui, ó, 1s, 2s, 2p, 3s, como a gente já havia feito. Então, vamos fazer primeiro da platina 4+. Se a platina fosse um átomo neutro, como tem 78 prótons, teria 78 elétrons. Então, a gente vai fazer primeiro a distribuição eletrônica como se a platina tivesse 78 elétrons. Então, vou fazer, ó, fica o seguinte: 1s2, 2 elétrons, 2s2, 4, 2p6, 10 elétrons, 3s2, mais 3p6, 18 elétrons, 4s2, 20, 3d10, 30 elétrons, 4p6, 36, 5s2, 38, 4d10, 48, 5p6, 54, 6s2, 56, 4f14, 70. Faltam 8 elétrons, então vai ficar 5d8. Então essa é a distribuição eletrônica se a platina fosse um átomo neutro. Só que a platina, ela não está como um átomo neutro, ela está como um cátion, porque perdeu 4 elétrons, por isso que tem a carga mais 4. E de onde que a gente tira esses 4 elétrons? Das camadas mais externas. Qual que é a camada mais externa da platina se ela fosse um átomo neutro? Seria o 6s2, que é um subnível de valência. Então a gente vai tirar esses 2 elétrons aqui e restam mais 2. E a gente vai, então olha só, tirando esse 6s2, qual que é a camada mais externa? Será a quinta camada.
E a gente tira do subnível mais energético da quinta camada, que será o 5d8. Faltando 2 elétrons para a gente tirar, aqui vai ficar ó, 5d6, porque antes era 5d8, vamos tirar 2 elétrons do 5d8, ficando 5d6. E aí, ó, essa é a distribuição eletrônica da platina mais 4. Ficando 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 4f14 e 5d6. Beleza? Agora vamos fazer para o ouro. É a mesma coisa, vamos lá. A distribuição eletrônica do ouro é muito parecida com a platina, pois a gente vai perceber aqui ó, que o ouro tem um próton a mais. Se fosse um átomo neutro de ouro, ele teria 79 elétrons. E a distribuição eletrônica vai ficar muito parecida com a platina, mas a gente vai aumentar um elétron no último subnível. Então, ó, ao invés de ficar 5d8, vai ficar 5d9. Tranquilo isso aí? Então, beleza. Ó. Só que ele vai perder 3 elétrons, porque ele é um cátion mais 3, perdendo 3 elétrons. E a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez com a platina. Primeiro, vai tirar os elétrons das camadas mais externas. A camada mais externa aqui no caso vai ser o 6s2, que é o subnível de valência, onde estão os elétrons de valência. Vamos tirar esses 2 elétrons do 6s2, ele vai desaparecer, e aí a gente tem que tirar o elétron da camada mais externa que restou. Tirando a sexta camada, fica a quinta camada. E a gente vai tirar o elétron do subnível mais energético, que na quinta camada é o 5d9. A gente vai tirar um elétron do 5d9, ficando 5d8. E a distribuição eletrônica do ouro mais 3 vai ser a seguinte: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 4f14, 5d8. Beleza? Então, galera, mais uma vez, é muito tranquilinha essa aula de fazer a distribuição eletrônica. Vocês devem seguir a sequência energética dos subníveis energéticos. Tranquilos? Então é só isso. Qualquer dúvida é só mandar no comentário aqui embaixo que eu respondo assim que possível. Espero que tenham gostado da aula. A gente vai ficar por aqui. Muito obrigado. Eu sou o Dudu. E é isso aí, galera. Valeu. Fui!